Olá, pessoas iluminadas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que com vocês também esteja. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo falando a respeito de incorporação. Eu tinha prometido esse vídeo há um certo tempo, quando eu estava falando lá dos dons mediúnicos, eu falei que mais para frente eu falaria sobre incorporação e sobre profecia. O de incorporação eu já consegui fazer, o de profecia vai demorar um pouquinho mais, mas não se preocupem, eu estou postando outras coisas. Esta semana eu postei sobre, acho que é criança interior, lá no blog, e esse de incorporação também tá lá no blog, acho que foi de semana passada. E se você quiser um texto mais completinho, quiser acompanhar lá, entra lá no www.deboraterapia.com.br que você vai poder estar acessando lá no blog vários textos que tem, se você quiser saber mais sobre mediunidade e sobre outros assuntos, tem vários textos lá. E assim, como eu tinha falado no vídeo passado, tá bem corrido, né? Atender paciente, gravar vídeos, postar no blog, né? Produzir esse conteúdo para vocês, dar cursos, tá bem puxado, gente. Então, eu tô gravando do jeito que dá, não tô conseguindo editar os vídeos, então eu vou postando assim mesmo. Se eu falar alguma besteira, eu vou dar risada e vou continuar o vídeo, porque é a forma que eu achei de estar gravando isso para vocês. E então hoje, como eu vinha falando sobre mediunidade, eu vou continuar hoje falando sobre incorporação, que é um dom bastante característico, que muitas pessoas têm, muitas não sabem, outras sabem que têm, mas não conseguem desenvolvê-los. E é muito interessante que é uma maneira, é uma forma, né, da entidade se expressar através da gente. Eu coloquei lá no post que ele também é conhecido como psicofonia, e é quando o espírito está se manifestando através do médium, onde este empresta suas faculdades para que o espírito possa se expressar através delas, né? Como o médium às vezes empresta a fala, empresta alguns movimentos, né, do corpo, o ouvido para ouvir o que a pessoa tem a dizer, a voz para dar respostas. Então, é um dom bastante interessante. Nem todo mundo gosta, mas é um dom bastante interessante. Muito se utiliza erradamente a palavra incorporação. Como diz lá naquela lei da física, que eu não me lembro qual delas que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E isso também acontece nesse mundo espiritual. É impossível dois espíritos ocuparem o mesmo corpo ao mesmo tempo. O mais correto seria dizer que o campo mediúnico da entidade entrou em contato com o campo mediúnico do médium e pôde-se haver essa comunicação entre eles. Bom, a incorporação ela é dividida em três grupos: a consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A consciente é quando o espírito se conecta com o mental do médium, transmitindo as suas ideias, os seus pensamentos e as suas mensagens. Quanto mais dons mediúnicos desenvolvidos o médium tiver, mais facilidade haverá nessa comunicação entre a entidade e o médium. Essa categoria de incorporação, né, a consciente, é a mais comum. Muitas pessoas às vezes dizem, eu não tenho essa capacidade de incorporação. Só que muitas vezes aparecem ideias na cabeça dela que ela fala, nossa, não sei nem de onde eu tirei aquilo. Às vezes é alguma entidade, o seu guia, o seu anjo da guarda, como você quiser chamar, que está lhe passando essa mensagem e te dando, né, um guia de como seguir adiante. E às vezes a gente desconsidera isso, mas a gente deve considerar essas ideias que a gente não sabe de onde que apareceram. Existe também a categoria dos semiconscientes, que é quando o espírito se conecta ao mental e também ao duplo etérico do médium, podendo, além de passar seus pensamentos, as suas mensagens, as suas ideias,
ainda utilizar o físico do médium. Isso existe porque também existe um desenvolvimento maior do médium. Através da movimentação energética feita no corpo, né? O médium, ele às vezes dá passe. Não que na consciente ele não consiga dar passe, ele dá, né? Mas na semiconsciente, a entidade que faz os movimentos. Isso é muito interessante, né? Quando você vai lá num centro de Umbanda ou num centro espírita, que as pessoas estão dando passe, muitas vezes elas estão com essa categoria de semiconsciência. Embora o espírito se utilize de algumas faculdades físicas do médium, ainda lhe sobra outras. Como, por exemplo, se a entidade pode estar usando o aparelho fonador, né? Ele pode estar falando através da pessoa, o médium ainda pode enxergar o que está acontecendo à sua volta. Então, ele não está totalmente inconsciente. A entidade pode estar falando através dele, mas ele está com os seus movimentos, ele está com a sua visão, ele está ouvindo o que está se passando ao redor. Já na inconsciente, o médium, além de abrir conexão com o campo mental, com o duplo etérico, ele ainda permite que o espírito utilize de todas as suas faculdades, sejam mentais ou sejam físicas. Neste caso, é como se o médium entrasse em transe. Ele faz uma projeção ficando ligado ao corpo, permitindo a total influência da entidade sobre ele. Pode variar conforme o tipo da entidade que se aproxima. No meu ponto de vista, aqui é no meu ponto de vista, gente. Eu acho esse tipo de incorporação, nos tempos de hoje, que ela tá meio ultrapassada. Por quê? Porque eu acho que existe essa urgência das pessoas estarem aprendendo, estarem também sendo responsáveis sobre aquilo que é falado. Esses tempos atrás veio uma pessoa no meu consultório e ela falou assim: eu falei um negócio, quer dizer, a entidade falou através de mim para a pessoa, e realmente na hora eu percebi que era uma informação errada que estava sendo passada, mas eu deixei porque aquilo é responsabilidade da entidade. Em primeiro lugar, você deveria perceber se aquela entidade era uma entidade de luz ou não era. A partir do momento que ela começou a passar informações erradas para as outras pessoas, você também se torna responsável por isso. Você percebeu que aquilo era errado e você não cortou essa conexão. E aquilo podia ser um obsessor disfarçado de ser de luz. E você permitiu muitas vezes que ele passasse informações erradas para as outras pessoas. Você é sim responsável por isso. Então, às vezes eu falo, gente, esse negócio de incorporação, que a pessoa não se lembra de nada, eu acho um tanto quanto perigosa. Eu acho que o médium, ele tem que também estar aprendendo com as entidades e ele também tem que se responsabilizar pelo aquilo que acontece, tanto com o corpo quanto com a mente, com aquilo que sai da boca dele. Quando o médium começa a desenvolver, né, esse tipo de mediunidade, de incorporação, ele deve tomar cuidado com esse tipo de espírito de baixa frequência, porque eles costumam fazer esse tipo de brincadeira, eles vêm fingem, digamos assim, de seres de luz e se aproximam da gente para fazer essas incorporações e tentar também pregar a desordem num ambiente ou numa pessoa. Porque ele acaba se aproveitando da fragilidade do médium, né? Além desse problema, o médium ainda enfrentará o descontrole energético, pois após a influência da entidade, energias podem ficar acumuladas. Gente, tanto seres de baixa frequência quanto seres de alta frequência, né, seres de luz, podem te deixar um pouco desequilibrado depois que acontece essa incorporação ou essa canalização, né, ou essa influência do ser em cima da gente. Por quê? Porque a gente está acostumado numa faixa vibracional. Às vezes, quando nossos guias se projetam sobre a gente, né,
utilizam as nossas faculdades, a gente sente um leve desequilíbrio energético. Então a gente tem que estar sempre se realinhando, né? Realinhando os chakras, realinhando os corpos sutis e se preparando também para ter esse contato com eles, para que não aconteça esse tipo de coisa. Porque se desperta essa desordem no corpo físico, né, e nos corpos sutis, acaba acontecendo problemas hormonais, acaba aparecendo com outros tipos, né, imunidade baixa. Então, muitas vezes, o pessoal que vem aqui, eu frequento um centro de Umbanda e tal, eu tenho pego muita gripe, a minha saúde não anda nada bem, porque às vezes está acontecendo esses descontroles energéticos que não deveriam estar acontecendo, mas acabam porque às vezes a pessoa não consegue controlar direito esse dom mediúnico e por isso é muito importante a gente desenvolver os nossos dons. Bom, eu particularmente prefiro trabalhar sobre a influência, né, dos meus guias, dos meus mestres, com a incorporação consciente. Eles me passam a mensagem e eu interpreto ela. Aí também fica sobre minha responsabilidade. Eu até escrevi lá no post que, para mim, prefiro trabalhar sobre a influência do espírito conforme acontece na incorporação consciente. Acho mais justo e válido, pois assim estou aprendendo e evoluindo. Acho necessária a incorporação inconsciente, acho desnecessário a incorporação inconsciente por ter que desprender muita energia e acabar judiando do médium, enfraquecendo ele tendo que se realinhar muitas vezes. Se formos pensar, tudo evoluiu, né? Se a gente for pensar, a informática evoluiu, os celulares evoluíram, aliás, os celulares apareceram na nossa vida, foi uma evolução, foi um salto muito grande tecnológico. E eu acho que isso também aconteceu do lado espiritual. Então, se as coisas evoluíram desse lado, evoluíram do outro lado também. Então, eu acho que não tem necessidade mais de haver essas incorporações inconscientes em que a pessoa que recebe a mensagem através do médium não sabe se aquilo é verdade ou é mentira, e o médium também não pode nem avaliar se isto que ele falou foi verdade ou foi mentira. Mas isso é a minha opinião, né? Se você quiser deixar a sua opinião, falar um pouquinho a respeito, até quem sabe a respeito das suas experiências, o que você acha, se você acha bacana, se você não acha, você tem total liberdade de falar com a gente e compartilhar também os seus conhecimentos. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi falado sobre incorporação. O próximo eu acho que eu vou falar sobre criança interior, que foi o post que eu coloquei esta semana. Mas algumas coisas podem mudar e eu tô também aberta a que vocês mandem. Débora, fala sobre tal coisa, que também já me dá umas ideias de como seguir embora, gente. Eu tenho uma lista bem grande de temas para serem falados, tá bom? Vou ficando por aqui. Vocês fiquem em paz, tenham uma excelente resto de semana, um excelente final de semana. E na quinta-feira a gente se encontra novamente para mais um bate-papo. E se vocês quiserem entrar em contato, pode mandar mensagem box, pode mandar e-mail, que eu vou estar respondendo todos vocês com o maior carinho. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até quinta-feira.